Amém. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estarmos juntos adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém. Que privilégio, que alegria. Abra sua Bíblia. Atos 6. Hoje nós vamos falar sobre servir. Fala assim comigo, fala, eu fui chamado para servir. Como é bom, né, estarmos juntos, adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Digno de louvor, digno de adoração. Antes hoje. Quantas pessoas você serviu hoje? E também gostaria de perguntar, quantas pessoas te serviram hoje? Se nós pararmos para pensar e para prestar atenção, em todo o tempo, nós estamos servindo e estamos sendo servidos. E quando eu penso em servir, e orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor sobre a palavra de hoje, né? Eu até pude compartilhar um pouco no culto de oração no sábado pela manhã. E pensando um pouco sobre serviço, e eu penso na minha infância. Como a minha mãe me serviu. Como a minha mãe me serviu. Como eu fui abençoada pela minha mãe. E eu tinha o costume, irmãos, até agora nas férias, eu fui lá para Cuiabá. E quando a mamãe lavava as roupas, eu pegava, a primeira coisa que eu fazia era sentir o cheiro, o aroma. Ah, mas eu ficava tão feliz quando na minha infância eu podia sentir o cheiro das roupas que a mamãe lavava. Com tanto carinho ela cuidava de mim, dos meus irmãos, né? E hoje, pensando sobre isso e lembrando disso, eu falo, nossa, como a minha mãe me serviu. Como a minha mãe me abençoou. E você? Como seus pais, sua mãe, talvez um tio, uma tia, uma avó, também te serviu, te abençoou, cuidou de você quando você ainda era um bebezinho? Porque nos dias de hoje, se nós não estivermos atentos, nós temos a tendência de ser independentes e achar que nós podemos fazer tudo e que nós não precisamos de ninguém. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E pesquisando sobre servir, eu falei, Senhor, né, o que é servir? E de acordo com o dicionário, trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição, trabalhar em favor de uma ideia. Mas servir de acordo com a Bíblia é ajudar os que necessitam de auxílio. É ajudar as pessoas. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor e da preocupação por aqueles que Ele nos dá a oportunidade de ajudar. Então vamos ler o que diz lá em Atos 6. Atos 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém
se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando nós lemos esse texto e nós pensamos, servir, como eu já falei aqui, né, trabalhar em favor de alguém. E o serviço que nós fazemos é para quem? E nesse versículo, nesse texto, fala sobre a instituição dos diáconos. E o termo diácono vem do grego diaconia, que significa serviço. Lá em Josué 24:15, o povo é convocado a servir a Deus. E diaconia expressa a missão de quem? Então, quando nós pensamos em diaconia, de acordo com a palavra de Deus, então, antes de ser aplicado a uma função no corpo de Cristo, é usado para expressar a missão do próprio Jesus Cristo. Porque na palavra do Senhor, em Marcos 10:45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então repita comigo assim, fala, Cristo é o nosso modelo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo a ser seguido. Nós precisamos seguir a orientação do Senhor. Então nós fomos chamados para servir. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. E nós fomos chamados para servir e para o serviço do reino. Então a diaconia começa na transformação do meu caráter. Conforme aqui o versículo 3, os discípulos disseram para escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eles disseram aqui, né, que eles falaram assim, mas meus irmãos, escolhi dentre vós esses homens, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual o serviço? De servir. E aqui, eles estavam murmurando, porque eles estavam achando que havia, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os judeus que falavam aramaico, nativos da Palestina, e estavam os helenitas, judeus de fala grega, geralmente nascidos fora da Palestina. E eles estavam nessa situação de desconforto e de murmuração, porque eles achavam que estava havendo uma diferença. Só que quando nós pensamos em servir, o foco do serviço são as pessoas. O foco do serviço é o crescimento do reino. E quando nós pensamos em servir, nós precisamos avaliar e analisar. Quando nós pensamos no serviço, hoje nós vemos muitas empresas que já trabalham com aquelas máquinas de autoatendimento. Porque as pessoas vão lá, faz a compra e ela mesma passa a sua compra ali nas máquinas, né? Só que o que acontece? Se aquela máquina tem algum problema, quem é que vem arrumar a máquina? É uma pessoa. Então, por mais que a pessoa está ali tentando agilizar, se aquela máquina tiver um problema, vai precisar de uma pessoa para resolver aquele problema, para executar aquele serviço. E quando nós pensamos no nosso dia a dia, quantas pessoas passam pela nossa vida? Quantas pessoas estão precisando do nosso serviço? Não sei qual é a sua área específica de trabalho. Então, quantas pessoas você atende no seu dia a dia? Quantas pessoas precisam da sua especialidade, daquilo que você faz? E o pastor tem falado muito sobre isso. Teve o culto que ele falou que Jesus é o nosso bom pastor. Teve um outro culto que ele falou, não pare, que nós não devemos desanimar. No culto passado, ele falou, se mova na direção do seu destino. Qual é o nosso destino, irmãos? O nosso destino é o céu. O nosso destino é viver uma eternidade com Deus. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos seguir o modelo que Jesus deixou para nós. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos congregar, fazer parte de uma igreja. Nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E esse amar o próximo começa de dentro da nossa casa. Os irmãos que têm a oportunidade de trabalhar fora,
Tem ali a oportunidade de fazer o seu trabalho com excelência. E pensar assim, eu não estou fazendo para o meu patrão, para o líder que está acima da minha pessoa. Não estou fazendo para a pessoa específica. Nós estamos fazendo tudo para o Senhor. Nós estamos fazendo para Deus. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos observar o que o Senhor nos ensina na sua palavra. O foco do serviço são as pessoas e o crescimento do reino de Deus. O serviço precisa ser feito em amor. Então que nós sejamos conhecidos pela nossa diaconia. Que sejamos conhecidos por servir em amor para a glória de Deus. O serviço é a missão e a responsabilidade de cada membro que faz parte do corpo de Cristo. E por isso, nós precisamos observar esses homens que foram escolhidos, que foram instituídos como diáconos. Eles precisavam ter boa fama, eles precisavam ter boa reputação, precisavam ser cheios do Espírito Santo, precisavam de sabedoria. Eles estavam encarregados para ajudar e servir aquelas irmãs, as viúvas, as pessoas. E nós, na igreja, nós temos uma grande responsabilidade de servir a Deus sobre todas as coisas, servir nossos irmãos. Porque Jesus, ele disse, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então nós precisamos estar atentos a essa missão, a esse chamado que Deus deu para nós. Por isso nós precisamos observar as Escrituras, estar atentos quanto ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Fala comigo assim, eu preciso, obrigada Isaac, servir ao Senhor com alegria. O pastor iniciou o culto lendo o Salmo de número 100. E o Salmo de número 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E aqui, o serviço aqui visto nesse versículo 2, é visto como uma expressão de adoração. O termo hebraico para adoração é literalmente serviço. As duas coisas andam juntas. Fala comigo assim, a minha adoração ao Senhor e o meu serviço ao Senhor andam juntas. Nós precisamos adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Como estamos nos apresentando diante do Senhor? Quando você vai a uma loja, você gosta de ser bem atendido ou mal atendido? Como você gosta de ser servido? Com alegria ou com desânimo? Pega aí, acha aí, procura aí. Não sei, não tem. Às vezes na loja até tem, a pessoa fala, não tem. Como nós gostamos de ser servidos? Com alegria ou com desânimo? Está muito difícil. E aí quando nós pensamos assim, como nós estamos sendo servidos, como nós estamos servindo as pessoas? Com alegria ou com desânimo? Com tristeza? Quando nós pensamos no que a palavra do Senhor nos ensina, nós precisamos meditar sobre isso. Colossenses 3,17 diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então nós precisamos sempre fazer, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer tudo em nome do Senhor, com alegria, ter a disposição de servir na nossa casa, servir o nosso cônjuge, as mulheres casadas, servir os filhos. Como nós estamos servindo em casa? Ou como nós, a gente toma, e aí vem meu esposo lá, com a água, ou com o Energil C, e me entrega a vitamina, né? Eu falei, amor, como que eu gosto disso? Muito obrigada, que Deus te abençoe. E ele me abençoa. E se nós pararmos para prestar atenção,
eu falo para o Joaquim e para o Isaac, filho, a roupa ela não lava sozinha. Graças a Deus, né, irmãos, que nós temos a máquina de lavar, né, que nos ajuda muito. Mas mesmo tendo a máquina de lavar, a roupa não pula para dentro da máquina sozinha. Nós precisamos separar por cores, colocar lá para não manchar, né? E eu falo isso porque eu sou dona de casa. E eu cuido da minha casa. Na medida do possível, tento fazer o meu melhor. Não consigo fazer tudo. Porque nós não somos máquina, né, irmãs? As irmãs donas de casa, que mesmo as que trabalham fora e as que trabalham em casa, todas são valorizadas, são importantes. E como nós estamos servindo o nosso esposo, nossos filhos, nós precisamos também apoiá-lo, ajudá-lo em amor, servir com amor, ter essa disposição. E às vezes nossos filhos também precisam. Precisam de ajuda para ser servidos, precisam de ajuda para que nós possamos ensinar eles também a servir. Então, um ajudando o outro. Eu costumo dizer que nós somos uma equipe, então nós precisamos nos ajudar em casa. Então, como é importante nós observarmos o que a palavra do Senhor nos ensina, como é importante nós valorizarmos as pessoas que estão conosco, as pessoas da nossa família. Como é importante nós valorizarmos nossos irmãos. Olha para o irmão que sai do seu lado, ou seja, sua esposa, seu marido, fala assim, você é muito importante no reino de Deus. Você é muito importante para esta família. Nossos irmãos que estão assistindo o culto online também, cada um é importante, cada um aqui é importante. Importante para Deus, importante na igreja, importante na sua família. Sabe, irmãos, nós temos a tendência a reclamar sempre, a murmurar. E nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos murmuradores, para que não sejamos pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Nós precisamos observar a instrução de Deus para nós. Deus quer que vivamos uma vida plena na sua presença. Deus quer que vivamos uma vida abundante. Deus quer que vivamos uma vida abençoada na presença dEle. Vem luta, vem dificuldade, às vezes vamos enfrentar sim. Mas eu ouvia o vô Joaquim, que é o avô, né, do meu esposo, o irmão Joaquim, e ele falava assim, com Jesus no barco, apesar da tempestade, tudo vai muito bem. Que bênção nós termos essa convicção e essa certeza que com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Então nós precisamos ter essa disposição de servir ao Senhor com a nossa vida, com as nossas ações, como diz aqui em Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mateus 20:28 diz assim, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, por amor às nossas vidas, Ele deu a vida dEle, por amor às nossas vidas, Ele se entregou. E quando nós pensamos nesse amor de Jesus, o que Jesus fez por nós, nós precisamos nos perguntar, o que nós estamos fazendo para Ele? Como nós estamos adorando ao Senhor? Será que nós podemos dizer, como o Salmo de Ação de Graças, no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Como é bom nós termos essa oportunidade de entrar por aquela porta, de estarmos reunidos, e mesmo os irmãos abrindo ali, né, o seu aplicativo no celular ou a televisão na sua casa, ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de reservar um tempo para estar atento à sua voz. Porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, e o Senhor nos confronta, o Senhor nos orienta, o Senhor nos consola, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Como nós precisamos ser gratos. Como disse o louvor aqui que o irmão Alexandre e a irmã Tereza louvaram. Eu sou grato por tudo o que tenho. Olha como maravilhoso. Será que estamos sendo gratos? Nós precisamos agradecer ao Senhor em todo o tempo. Fala comigo assim, eu preciso agradecer ao Senhor em todo o tempo. O nosso Senhor é bom, é misericordioso, é maravilhoso. E pensando em tudo que o Senhor tem feito, e nós pensamos assim, cada profissão que é exercida, né, no nosso país é importante. Como nós precisamos de cada pessoa. Quando nós vamos no supermercado, nós precisamos daquela pessoa que vai passar nossas compras, ou se passarmos pelo autoatendimento, vamos precisar de uma pessoa. A pessoa que olha ali os carros, a pessoa que abre, às vezes, o portão na portaria, ou onde você mora, no seu apartamento. Você precisa da pessoa que, às vezes, o seu carro dá um defeito, e você precisa levar seu carro na onde? Na mecânica. E você vai precisar de uma pessoa especializada para resolver aquele problema, né, irmão Fábio? Você vai precisar de uma pessoa para colocar uns adesivos na sua casa ou na igreja, né, irmão Gleidson? Cada pessoa aqui tem a sua importância. Cada profissão aqui. Se você precisa do óculos, né, procure a Ótica Melo. Se você precisa de produtos limpeza, procure a Disque Clean. Se você precisa, né, a irmã Maíra está vendendo umas ligas de cabelo, né, os acessórios. Fala com a irmã Maíris. Cada pessoa, cadê os din-din, né, do irmão Ricardo, da irmã Fátima, né, os guloseimas, os bolos. Cada pessoa é importante no reino. Ana Bolos, né, tem os bolos lá maravilhosos. E às vezes nós não sabemos fazer aquele prato, mas nós podemos encomendar. Nós podemos utilizar aquele produto e aquele serviço de uma pessoa que faz, que sabe fazer. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de um professor para nos ensinar, né, irmão Maico? Né, irmã Guadalupe? Ensinar nossos filhos. Nós precisamos de um médico, nós precisamos de um advogado, nós precisamos de um pastor, né? Nós precisamos de missionários. Nós precisamos de irmãos que têm especialidade no som, de irmãos que tocam bateria, de irmãos que trabalham na mídia. Então, cada irmão aqui é muito importante. Cada irmão aqui tem o seu papel no reino. Cada irmão, cada pessoa. E quando nós olhamos e somos gratos ao Senhor por cada pessoa, nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por todos que desempenham o seu papel, seja na limpeza, né, irmão Adriel? Na limpeza ali dos estofados, dos colchões, em cada área, seja no cuidado com crianças, em todas as áreas. Então, será que nós estamos valorizando cada pessoa? Seja, né, no comércio, de venda de roupas, né, irmã Kessia? Seja na dança, no balé, né, irmã Cindy? Como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos agradecer a Deus. Como nós precisamos louvar a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá de servir uns aos outros. Mesmo, irmãos, quando enfrentamos dificuldades ou lutas, nós precisamos sempre buscar a direção do Senhor e saber que Deus é fiel. Deus é maravilhoso, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Romanos 12 diz assim:
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, Senhor, nós fazemos parte de um corpo, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O Senhor deu o dom. Todos nós aqui temos dons. Cada um aqui tem o seu jeito de ser. Cada um aqui é único. Por isso que o Senhor nos deu uma digital. E ninguém tem a digital como a nossa. Nós somos únicos. O Senhor nos fez de maneira especial. O Senhor fez de maneira incrível, maravilhosa, como diz lá no Salmo de número 139. Quando ainda estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então nós precisamos. O que nós temos feito? Como temos servido ao Senhor? Como o pastor falou domingo, que nós devemos sempre entregar o nosso melhor, sem se importar com o que o outro está fazendo. Porque cada pessoa planta a sua semente. Cada pessoa faz a sua parte. Então nós precisamos servir ao Senhor com alegria, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. E servir, irmãos, tem muito a ver com obediência. Será que estamos sendo obedientes ao Senhor? A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá instrução acerca de tudo. Então, tudo que nós precisamos de orientação, o Senhor nos dá através da sua palavra. A sua palavra que é viva, que é eficaz. E tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Tudo que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. E gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de servir a Ele, de adorar a Ele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra, pela instrução que o Senhor nos dá. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de servir. E que tudo que fizermos, ó Pai, seja em ação, seja em palavra, que possamos fazer para a glória de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir as pessoas que fazem parte da nossa família, servir as pessoas que fazem parte da família de Deus, da igreja. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que é representada, por cada família que é representada, seja de forma presencial, seja de forma online. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor possa dar graça e sabedoria. Cada um de nós, ó Pai, podemos ouvir aqui sobre servir. E nós queremos servir ao Senhor com alegria. Não importam as circunstâncias, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, porque não há outro como o Senhor nosso Deus, digno de louvor, digno de adoração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque já podemos louvar e adorar ao Senhor. E que possamos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, servir, ó Pai, da melhor maneira possível, rendendo honra e glória ao Senhor. Independente, Senhor Jesus, de nossas funções, nós queremos te adorar com todo o nosso ser. Nós queremos te servir, ó Deus. Nós queremos te bendizer. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Abraça aí o seu irmão. Fala para o seu irmão, eu quero servir a Deus. E servir você, meu irmão.